Bora ler a Bíblia hoje? Só 1% do seu dia, são 15 minutinhos para Deus. E a gente vai caminhando e cada vez mais aprendendo juntos. Você daí, eu daqui e o Espírito Santo guiando nossa leitura. Tem sido assim, gente. É o Espírito Santo nos constrangendo, é o Espírito Santo trazendo assim uns insights, né? Algumas fichas caem, às vezes fichas caem de formas diferentes para você e para mim, de acordo com aquilo que a gente precisa ser tratado. É assim que o Espírito Santo faz. Muitas vezes uma passagem, ela me constrange de uma forma que eu preciso ser tratada, ela me fala de uma forma que eu preciso trabalhar. Para você, ela já vai falar de uma forma diferente, talvez em um ponto em que você precisa crescer, né? Então, nós temos caminhado juntos, né? E temos aprendido juntos. É verdade que são passos curtos, como eu sempre falo. Nós não estamos correndo, nós estamos caminhando. É uma caminhada. Mas essa caminhada tem sido bem firme, né? Eu tenho recebido perguntas, dúvidas, né? E na medida do possível eu pesquiso, né, para responder de forma mais detalhada, porque 15 minutos, às vezes eu estouro, chega a 20 minutos e é muito pouco para você conseguir explicar, né? Mas nós conseguimos avançar entendendo o que o Senhor quis dizer nos textos que nós estamos lendo, né? Então, nós já estamos no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos finalizar esse capítulo 16, que é um capítulo complexo, teologicamente falando. É um capítulo complexo, onde nós precisamos entender o todo. Lembra do vídeo anterior? Nós precisamos entender o contexto para poder compreender o que um texto vai falar, né? Às vezes a gente pensa que o texto está solto, mas não, a gente precisa entender o contexto, o que Jesus quis transmitir naquela situação, onde ele traz 2, 3 ensinos, vários ensinos. E nós vimos no início do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus tratando sobre fidelidade, sobre lealdade, sobre riquezas, sobre aparência, status, coisas que para esse mundo são aplaudidas, mas não valem nada para o reino de Deus, né? Só para a gente recapitular, isso tá lá no versículo 15 do capítulo 16, que a gente já leu no vídeo de ontem, mas só para recapitular vocês. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Então as prioridades desse mundo, na maioria das vezes, elas não são prioridades para o reino de Deus e não vão agregar em nada para a sua vida eterna. Então Jesus está tratando sobre isso, tá, gente? E Jesus começou falando da parábola do administrador desonesto, do servo infiel. Aquele cara que, com a sua demissão às portas, ele tentou fazer alguma coisa para que fosse bem visto pelos olhos da sociedade quando ele perdesse o emprego e não tivesse mais autoridade. Em seguida, Jesus continua confrontando os fariseus, falando que a aparência deles era de boa, mas na verdade não tinha um conteúdo que agradava a Deus, né? Falou também que, indiretamente, que os fariseus se apegavam tanto às regras, tanto à lei, né? E aí Jesus diz: olha, vocês gostam tanto de cumprir regras, mas se eu disser para vocês que o nível de Deus é mais alto, enquanto as regras de vocês diz que é permitido o divórcio em certas ocasiões, eu vos digo que qualquer um que se divorciar da sua esposa e casar novamente já está cometendo adultério. Então Jesus eleva o nível, né? Jesus traz para algo maior. Não é o pecado que eu cometo e que na minha cabeça não vai trazer problemas para ninguém. O fato de eu cometer um pecado, ele tem um efeito
Ele irradia um efeito em um campo que eu não consigo visualizar imenso. Sabe, imagina aquela bomba. Vamos voltar aí na história, Hiroshima e Nagasaki, né? Aquela bomba que os Estados Unidos explodiram, né? E tem nos filmes aquele efeito, né? A gente vê a explosão e ela vai irradiando. Assim é o pecado, gente. Ele nunca vai ficar com os efeitos só pra mim. Ele vai respingar. Não tem como. Ele vai respingar. E aí Jesus fala sobre isso. Que não tem como a gente delimitar, né? A nossa conduta, a forma como a gente pensa, a forma como a gente age, tudo deve ser pensando no reino. Porque quando eu não penso no reino, eu faço algo, eu vivo de uma forma que provavelmente não vai agradar a Deus. Vai agradar as pessoas desse mundo. Vai me trazer benefícios para esse mundo, mas não vão acrescentar em nada para o reino de Deus. E após dizer tudo isso, agora sim nós vamos para a nossa leitura de hoje. Jesus continuou, acompanhe comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Jesus continuou, agora Jesus vai falar uma outra parábola, a parábola do rico e de Lázaro. Deixa eu falar uma coisinha para vocês antes. Esse Lázaro aqui não é um Lázaro que Jesus ressuscitou, tá? Aquele versículo que diz, saia Lázaro, não é aquele Lázaro. Aquele Lázaro, ele era irmão de Maria e de Marta. Os 3 irmãos eram muito amigos de Jesus e moravam lá no povoado de Betânia. Não é esse Lázaro, tá bom? Isso aqui é uma parábola, uma história fictícia que Jesus contou para ilustrar um ensino. O ensino sobre como você tem vivido aqui nesse mundo. Quais as suas prioridades aqui nesse mundo? Para que você está usando a sua riqueza, os seus dons, as suas habilidades, o seu tempo aqui nesse mundo? É sobre isso que Jesus vai falar. Então acompanhe comigo. Capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículo 9. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa no céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Vamos dar uma pausa para a gente explicar o início dessa parábola? Nós temos aqui uma ilustração, onde Jesus diz que haviam 2 homens, um rico e um pobre. O rico dava grandes festas, grandes banquetes, e o pobre, coitado, com o corpo coberto de feridas, ficava ali na porta do rico, sobrevivendo dos restos de comida que talvez os empregados traziam ali para ele. E os 2 viviam nessa condição. Mas vem a morte, e a morte vem para todos nós, né? É o único mal irremediável, a morte física, porque a morte espiritual, essa tem remédio, essa tem cura, e o nome dessa cura é Jesus. Mas vamos voltando aqui para o texto. Ambos morreram. O pobre morreu e o versículo diz que ele foi levado para o seio de Abraão pelos anjos, ou seja, para o céu. Vou já falar quem é Abraão. E diz também que o rico também morreu e foi sepultado. Sepultado, depois aparece uma conversa entre o rico e Lázaro. Lázaro lá em cima e o rico lá embaixo. Nós vamos ver aqui nos próximos versículos que há um abismo entre eles, né?
E nessa conversa, né, o rico diz: pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água, porque aqui eu tô sofrendo muito. Gente, é muito calor, é muito fogo. Você já deve estar imaginando para onde que esse rico foi. Pro lado de fogo do inferno. Lá, o negócio lá não é brincadeira. Gente, tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz que o primeiro segundo que você passar no inferno vai te fazer arrepender de uma vida inteira que você viveu pensando só em si. É sério isso, né? Então, esse rico foi para o inferno, enquanto Lázaro estava no céu. Mas eu vou te explicar aqui quem é Abraão, se você ainda não sabe. Abraão, a gente vai estudar sobre ele lá no Antigo Testamento, né? No primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Abraão foi um homem escolhido por Deus para constituir o seu povo. Os descendentes de Abraão são os que a gente chama hoje de israelitas, né? Então, Jesus é descendente de Abraão, Davi é descendente de Abraão, aquele povo israelita, os fariseus, que nós sempre falamos aqui, os judeus, todos descendentes de sangue de Abraão. E isso para o povo judeu é uma grande coisa, porque Deus escolheu os descendentes de Abraão para ser o seu povo. Mas isso trazia para eles uma grande arrogância, porque eles achavam que por ser descendente de sangue de Abraão, automaticamente eles já tinham a salvação. Na verdade, Deus escolheu o povo descendente de Abraão para comunicar sobre ele, sobre Deus, para os demais povos do mundo, né? Deus queria uma nação santa, separada, para poder testemunhar para o resto do mundo quem era esse Deus. Mas, na verdade, a vida dos israelitas foi uma constante guerra, uma constante disputa, né? Inclusive, os judeus daquela época de Jesus nem reconheceram Jesus como Messias. Mas isso é conversa para um outro momento. Só estou querendo te dizer quem é Abraão. Abraão era uma figura muito importante para o judeu daquela época. Por isso, Jesus traz aqui o nome de Abraão. Outra pessoa que você vai ver o nome aqui é Moisés. Moisés, provavelmente você também já conhece, né? Era uma figura também muito importante. Por isso, Jesus também vai falar de Moisés aqui. Então, o que eu quero trazer para você aqui, nesse contexto, é algo que pode martelar na sua mente, né? Tá, o rico foi pro inferno e o pobre foi pro céu. O versículo, ele foi claro, né? Então, Francisca, quer dizer que todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu? Não, o texto não está dizendo isso. Até porque a gente tem que ler o texto de acordo com toda a Bíblia. E os princípios bíblicos de salvação não são nem por mérito, nem por posses, nem por condição social, por nada, gente. A salvação, ela é mediante apenas uma coisa, a fé. Somente a fé. Aquele que crê de todo o seu coração, confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crê de todo o seu coração, arrependendo-se dos seus pecados e decidindo mudar de vida, você já tem a sua salvação. E aí, a partir daí, consequentemente, você vai ter uma transformação de vida, você vai frutificar para o reino de Deus. Isso tudo é consequência, tá certo? Então, lendo esse texto de acordo com pela lente de toda a Bíblia, a gente sabe que isso aqui não foi critério para a salvação. O fato de um ser pobre foi salvo, o rico foi para o inferno. Não é sobre isso. Nós temos que ler o versículo 25 de acordo com o que está no versículo 15, que nós vimos no vídeo passado. E eu vou fazer essa conexão para você novamente. Eu vou ler novamente o 25, depois vou ler o 15. E você vai entender que não é sobre ser rico ou ser pobre, mas é sobre qual foi a tua prioridade durante a tua vida aqui nessa terra. É sobre isso. Vamos lá, 25 diz assim, olha. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal.
E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Até aqui, a gente imagina, bem, então quem sofrer muito nessa vida vai para o céu. E quem teve uma vida boa, confortável, vai para o inferno. Não é bem assim. Vamos ler o versículo 15, que está lá, que a gente comentou no vídeo anterior, mas que está nesse mesmo capítulo 16. Por isso, a gente tem que ler todo o contexto, entendeu? Então, vamos lá no versículo 15. Então, Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Meus irmãos, a forma como se quer viver influencia aonde eu vou viver eternamente. A forma como eu vivo aqui nessa vida vai determinar para onde eu vou viver na eternidade. E só tem 2 lugares, eu já falei aqui, e a gente acabou de ver nessa parábola aqui. Então, o que o texto está querendo dizer aqui é que, da maneira como o rico viveu, as prioridades que o rico tinha levaram ele para um destino. A contraponto, as de Lázaro levaram ele para outro destino. É muito verdade que o dinheiro, o poder, o status, ele tende, não é uma regra, mas ele tende a nos afastar de Deus. Meus irmãos, lá em Mateus capítulo 6, depois você dá uma olhada, fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de o que enche o nosso coração. Lá tem um versículo, depois do 18, eu acho, que diz assim: onde está a tua riqueza, ali está o teu coração. Qual é a nossa riqueza? O que enche os nossos olhos? E isso passa a ser a nossa prioridade. E a gente vai deixando de, como é que eu posso dizer? Adquirir bens para a eternidade. A gente só quer adquirir bens aqui, para esse mundo. E aí, eu queria fazer um contraste, né? Eu já te disse que o versículo 25 casa com o 15. Agora eu vou te chamar a atenção para um contraste. No vídeo anterior ao passado, nós falamos sobre um administrador infiel. Lembra? Tem um versículo lá que é o contraste, é o contrário do que a gente acabou de ver aqui. É o versículo 9, ainda do capítulo 16. Viu como agora que nesse último vídeo que eu estou fazendo do versículo 16, vai fazer sentido todo esse capítulo que parece muito difícil de ser interpretado, agora vai fazer todo sentido. Então, lá no versículo 9, diz assim: por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Aqui, Jesus dá a recomendação. Para que nós devemos usar as riquezas desse mundo? Em que situação que Jesus está falando isso? Naquela parábola onde o administrador infiel, lembra? Lá no comecinho do capítulo 16, no vídeo anterior ao de ontem, o administrador infiel, sabendo que ia ser demitido, cuidou logo de pegar os devedores do patrão, abateu a conta deles para que ele ficasse bem visto por essas pessoas e, após ser demitido, fosse bem recebido por elas. Aí Jesus, contando essa parábola, diz: ai, como as pessoas desse mundo são espertas nos seus negócios. É assim que Jesus está querendo dizer. Olha como a entonação muda toda a interpretação. Ele diz no final do versículo 8, ai, como as pessoas desse mundo são muito mais espertas em seus negócios. É como se ele estivesse dizendo assim: quem dera se vocês, filhos da luz, empregassem o mesmo esforço que os filhos do mundo fazem para serem espertos, quem dera que vocês empregassem também para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para serem bem recebidos no lar eterno. Vocês estão entendendo? Gente, o mundo, aqui há um contraste, né? No versículo 8, versículo 9, há um contraste entre os filhos do mundo e os filhos da luz. Gente, o mundo, ele é muito esperto. Quem já viu alguém se empenhar e acordar cedo e bater todos os dias, estar num culto, numa missa?
Vai uma vez por semana e olhe lá reclamando. Mas todo dia você vai para o seu trabalho. E você chega pontualmente. É ou não é? E na igreja? Chega depois que o louvor já terminou? Sai na hora das ofertas? É ou não é? Acontece demais. Mas procura essa pessoa no emprego. Não falta, não atrasa, porque senão vai ser descontado, vai doer no bolso. Mas essas pessoas estão esquecendo que tudo isso que elas se preocupam são coisas momentâneas, são coisas temporárias. Elas deviam estar preocupadas com a eternidade. Era isso que devia encher os nossos corações. É isso que deve encher os nossos corações. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos buscando conhecer isso aqui mesmo. A Bíblia vai confrontar a gente e a gente vai deixar ela confrontar mesmo. A mim e a você. Esse versículo 9 é um contraste ao que o rico vivia. Eu vou ler mais uma vez para vocês. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas desse mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam você no lar eterno. Como que aquele rico usou as riquezas dele? Farra, jantares, festas, convidados ilustres. É ou não é? É assim. Ele, por algum momento, o texto fala que ele ajudou Lázaro. Pelo contrário, o texto enfatiza que ele comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Se aquele homem fosse um homem piedoso, um homem em quem habitava o Espírito Santo de Deus, um homem preocupado com o próximo, preocupado com o reino, ele, depois da sua morte, não estaria sendo recebido de braços abertos por Lázaro lá no céu? Mas não foi isso que aconteceu. Por isso nós precisamos ler o contexto para entender tudo isso, né? E eu queria continuar a leitura para a gente tratar de 3 pontos, para a gente encerrar, porque já está ficando grande o vídeo aqui, né? Então vamos lá para o versículo 27. É 27? É 27 que a gente parou, né? Então, né? Depois, deixa eu ver aqui, 25, Abraão respondeu. Já li o 25. Não li o 25 com vocês. A gente leu até o 24, onde ele pede para molhar, né, a boca dele, porque estava muito quente lá onde ele estava. E aí agora vem o 25. Mas Abraão respondeu, Abraão lá de cima: meu filho, lembra que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Versículo 27. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Olha só, gente. O lugar é tão ruim que ele pede, vai lá, avisa quem está vivo, né? É um negócio muito sério, viu, gente? É muito sério. Vamos continuar lendo. 29. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. O que Abraão está dizendo? Os seus irmãos têm o Antigo Testamento. Naquela época, existia o Antigo Testamento, que era lido todos os sábados nas sinagogas. Então, eles têm o Antigo Testamento sendo lido todos os sábados na sinagoga. Eles que escutem. Olha só. Aí diz o verso 30. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés e nem os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Eita lapada. Gente, sobre isso aqui eu quero falar 3 coisinhas para vocês, certo? Esse último trecho aqui, do 27 ao 31. A primeira é que nós estamos em pé de igualdade com esses irmãos do rico. Em que pé de igualdade? É exatamente isso, nós estamos em pé de igualdade. Nós ainda estamos vivos. Concorda? Quem já morreu pode estar querendo mandar um recado aqui para quem está vivo.
né? Mas Abraão já disse, olha, eles têm os recursos deles lá para conhecer o certo do errado. E isso é muito importante. Nós estamos em pé de igualdade com esses irmãos do rico. E eu vou dizer a vocês, até melhor. Por quê? Porque enquanto os irmãos dele tinham somente as leis e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, gente, nós temos toda a história aqui na nossa frente. Eu vou demorar nesse vídeo sim, porque quando fala da Bíblia, eu me empolgo. Gente, tá tudo aqui. Nós não temos do que dizer que nós não conhecemos. Não temos. Nós temos o Antigo e o Novo. Como começou e como terminou e como vai terminar lá no final. Nós temos acesso a tudo. Nós não podemos alegar desconhecimento. Beleza? Mas eu nunca li a Bíblia toda. Sinto muito. Tá à tua disposição. Em todo canto. Celular, todo canto. Tem lugares que é proibido ter Bíblia, proibido ler, mas aqui no Brasil a gente não tem desculpa. A segunda coisa que eu quero te dizer, deixa eu voltar que eu fechei aqui minha página, que me surpreendeu aqui, é que quando o Abraão diz, eles têm a lei de Moisés, eles têm os profetas, né? E o rico fala, não, manda alguém ressuscitar, né? Ou seja, tratar a palavra de Deus com desprezo, né? Será que nós também temos dado o devido valor à palavra de Deus? Será que nós também temos deixado a nossa Bíblia fechada em casa e estamos buscando eventos miraculosos, né? Porque aqui o rico diz, não, a palavra não vai servir não, eles não abrem Bíblia lá não, tem que alguém ressuscitar, algo grandioso acontecer. Gente, isso acontece direto. Muito, muito, muito. Eu conheço pessoas que pagam ingressos, às vezes até viagem de ônibus, para ir para outro estado, para frequentar o evento, para escutar uma palavra. Exatamente isso que eu tô falando para vocês. Eu não tô acrescentando nada. As pessoas pagam ingressos em eventos religiosos para escutar uma palavra, sendo que essas pessoas têm a palavra dentro de casa. E o que é isso, se não desmerecer a palavra de Deus? E o que é isso, se não buscar em outras fontes coisas sobrenaturais? Porque ali fulano tal eu me arrepio todinha. Porque fulano de tal é uma mulher de Deus e diz que ela vai estar pregando em lugar fulano de tal e eu vou lá receber uma palavra. Gente, vamos deixar de mistificar as coisas de Deus. Quando ele se revelou, quando ele encarnou, se revelou através da sua palavra. Você acha que Deus quer mesmo ocultar mais alguma coisa? Assim, eu fico um pouco preocupada com essas questões que só umas pessoas recebem, ouvem, né? Deus é poderoso, ele pode fazer tudo que ele já fez conforme a palavra dele e muito mais. Deus usa pessoas como nós, meros mortais, mas redimidos pelo sangue de Jesus. Ele pode usar a gente para levantar uma pessoa que está caindo, ele pode fazer o que ele quiser, ele é todo poderoso. Mas eu fico muito preocupada com profecias que geralmente são só de prosperidade. Eis que tu ainda este ano vai arrumar um emprego, vai receber uma promoção. Eis que tu assim, eu fico muito preocupada, né? Para não falar de asneiras de pessoas que vão a uma apresentação, um culto, até chamam de culto isso, para escutar o número do CPF. Fulano tal, teu CPF tal, fulano tal. Qual o sentido, gente? Né? Então, cuidado quando a gente espiritualiza demais as coisas de Deus, né? Pensando que as coisas são de Deus, né? A gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, estar em oração, pedir que o Espírito Santo esteja nos
trazendo discernimento. Discernimento. O povo de Deus precisa de discernimento, né? Para que a gente não acabe sendo levado pelas emoções, né? Sendo levado pelo o desejo que está lá dentro do nosso coração, que é ouvir algo agradável, algo que eu quero ouvir, né? Realmente é difícil buscar a palavra, porque ela vai confrontar, ela vai mostrar defeito, é um espelho, né, gente? A palavra de Deus, ela mesma diz que ela é um espelho, lá nos Salmos. E é um espelho, ela vai mostrar a podridão que há em nós, né? Mas nós precisamos trazer ela como prioridade. E terceiro ponto, versículo 30. Só isso não basta. Essa frase me impactou, né? Só isso não basta. O que é que precisa mais? O que é que precisa mais? Nós somos como os irmãos daquele rico que já estava no inferno. Nós ainda estamos vivos. Se não basta a palavra que está aqui nas nossas mãos, o que é que nós precisamos para nós decidirmos hoje, mudar de vida e começar a priorizar o reino de Deus? E começar a usar as nossas riquezas, o nosso tempo, as nossas habilidades, os nossos recursos, a nossa vida, a nossa casa, a nossa energia, a nossa boca, a nossa mente, tudo para o reino de Deus. O que é que te falta? Ele já deu uma dica, né? Tá aqui. A palavra tá nas nossas mãos. Nós já estamos em 31 minutos e eu te agradeço do fundo do coração por ter ficado comigo até aqui. Eu espero que esse texto tenha falado com você o tanto que ele falou comigo, tá bom? Fica com Deus. Hoje foram 2%, viu? 31 minutos. 2% do nosso dia para Deus. Ó, glória. Até amanhã, se Deus quiser.